separaste para a honra e glória do teu nome, Senhor. Toma o teu servo, Senhor, nas tuas mãos nessa hora, Deus. Que ele venha, Senhor, nos trazer uma palavra, Senhor, vinda do trono da tua graça. Que o teu nome seja louvado, seja glorificado. Que a tua palavra venha a nos edificar, ó Deus. Ó Deus, que o teu servo seja usado grandemente pelo teu Santo Espírito. Que tu venha sobre ele, Pai, e unja o teu filho, Pai. Que ele seja um instrumento, Pai, vivo nas tuas mãos. E que possamos, Pai, sair daqui, Pai, com um aprendizado novo da tua palavra. Que ele venha nos trazer, Senhor, uma palavra viva do teu Santo Espírito, da tua palavra que é a Bíblia Sagrada. Toma o teu servo nas tuas mãos, cubra com o teu sangue, cubra com o teu amor, a tua graça. É que eu te peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Eu sou neto da irmã Arlete aqui. Eu passo aqui vários eventos, desde pequenininho, ia na salinha, com os meus primos, etc. Já passei ano novo aqui, então já estou relativamente acostumado. Eu fico muito feliz em poder servir os irmãos, é uma honra para mim, e eu agradeço muito. Eu queria que vocês abrissem comigo em Filipenses 3,17. Filipenses 3,17. Eu vou ler até o capítulo 4, verso 1. Todos encontraram? Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modo que tens em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, e vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e bem saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor possa iluminar o nosso coração, que o Senhor possa falar através de mim aqui, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos ter os ouvidos abertos aqui para ouvir a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar aqui no texto, propriamente dito, eu queria dar um pouquinho o contexto de onde é que esse texto aqui de Filipenses está inserido. E o contexto da carta aqui é que Paulo está combatendo duas heresias que surgiram lá no iníciozinho da igreja. A primeira era dos judaizantes. E a gente até ouviu falar, foi um nome que foi colocado depois, mas o que eram esses judaizantes? Eles colocavam obstáculos para a fé dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Então, eles diziam, não, crer em Jesus não é suficiente. Você tem que também cumprir todos os ritos cerimoniais, todos os ritos da cultura judaica. Obrigado. E não, crer em Jesus não é suficiente. Você tem que cumprir, tem que ser circuncidado, tem que fazer sacrifícios, tantas outras coisas. E Paulo aqui, ele combate veementemente essa heresia, a gente pode colocar assim. E aí ele fala que ele poderia se gloriar na lei, esse é até o contexto do capítulo 3 aqui, ele poderia se gloriar na lei, ele poderia se gloriar que ele fez tantas coisas, mas ele diz que ele conta tudo como perda, em comparação com ter a Cristo, em herdar a vida eterna. E essa é a primeira aqui. E depois ele combate um pouco, ele começa a falar um pouco do que ficou conhecido depois como os libertinos. O que eram os libertinos? Os libertinos, eles usavam a mensagem da graça de Deus, do Evangelho de Deus, para justificar todo tipo de prática imoral. Eles diziam, se a gente foi perdoado, então não
importa como a gente vive ou deixa de viver, não importa. E ele, falando um pouquinho disso, que depois ele vai falar aqui no verso 18. Mas, o verso 17 aqui, ele fala: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modo que tem de nós. Então aqui ele já está fazendo um alerta tanto contra os judaizantes, falando, não, siga o nosso exemplo, que não se vale das obras da lei, e já introduz um pouco os libertinos aqui. E aí por isso ele fala: sejam meus imitadores. E aí no verso 18 ele vai falar: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, e vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E aí o que eu queria que você prestasse atenção aqui primeiro, é que ele já havia avisado. Ele já havia avisado sobre esses que talvez tinham algumas ideias estranhas, alguns pensamentos, algumas coisas. E ele fala até que ele fala com lágrimas, agora vos digo até chorando. E essa é a reação mesmo que a gente deveria ter, que o apóstolo Paulo tem aqui, de tristeza pela perversão do Evangelho, perceber que essas pessoas que, no contexto aqui, elas pareciam ser crentes genuínas, mas elas só estavam se utilizando do Evangelho, só estavam se utilizando da palavra de Deus. Então, a gente não sabe muito bem o que se passou, talvez fossem pessoas próximas, talvez fossem pessoas que tinham alguma consideração, mas que ele fala com lágrimas, que se provou, se evidenciou que não era de verdade. Talvez ele tivesse observado o modo de dizer, o modo de pensar, a gente não sabe, mas ele diz aqui que ele já tinha avisado, ele já tinha percebido, já tinha falado com os crentes aqui de Filipe. E aí a gente pode se perguntar: quais são as características dos inimigos da cruz de Cristo que ele coloca aqui no verso 6? Quais são essas características? Ele fala que eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles agem como inimigos da cruz de Cristo. Então, como é que agem esses inimigos da cruz de Cristo? E aí, no verso 19, primeira coisa que ele vai falar aqui: o destino deles é a perdição. Essa é a primeira característica. E o que eu quero mostrar para vocês é que isso é crucial para tudo até que vem depois. O destino deles é a perdição. E o destino deles é o castigo eterno pelos seus pecados e por rejeitar, por suas ações, a salvação do Filho de Deus. Eles provaram por suas ações, provaram pelo modo de agir, pelo modo de pensar, pelo modo de crer no fundo, de que eles rejeitam a salvação do Filho de Deus. E veja, essa condenação aqui dos inimigos da cruz de Cristo, ela é justa, ela é totalmente justa. Em Adão e Eva, todos provavelmente aqui conhecem a história, toda a raça humana caiu, todos. O pecado entrou no mundo por um só homem. E nós nos rebelamos contra Deus. Nós, em Adão, nos rebelamos contra Deus. E é por isso que a gente colhe todo tipo de problema. Então, primeiro, a idolatria, que é adorar a criatura em vez do Criador. A gente colhe dissensões, a gente colhe ódio ao próximo, a gente colhe inveja, mentira, doenças, catástrofes. E por último, a própria morte. E nada disso. A ideia lá em Gênesis, a ideia por toda a Bíblia, é que nada disso era para existir. Nada disso aqui que eu falei, nem essa falta de amor ao próximo, muito menos esse distanciamento de Deus, a gente se torna, a partir de agora, inimigo de Deus, nem essa natureza caída, nem doença, nem catástrofe, nada disso era para existir. E nem mesmo a morte era para existir. O ser humano não foi feito para morrer. E não à toa, a morte, a ideia de morte, seja dos outros, ou principalmente a nossa, é algo que parece antinatural. A gente não sabe lidar, as pessoas não sabem lidar com a morte. Não entende, não prefere fugir, não sabe. E eu queria trazer para vocês um exemplo de, basicamente, duas formas que as pessoas, que a gente também, tenta lidar com a morte. E a primeira pessoa que eu queria colocar para vocês é uma pessoa mais
contextualizar. Não há nada depois da morte, ela diz. Depois é só um grande vazio. Só não é nada. Não tem nada depois. Não tem esperança, não tem nem tristeza, não tem absolutamente nada. Não tem julgamento, não tem nada. E o que acontece com essa pessoa? Ela pode até agir ou parecer de alguma forma, não, tudo bem, mas a consequência natural de pensar assim, de ver as coisas assim, é viver num constante estado de miséria, de insignificância. Ora, se tudo vai desaparecer mesmo, tudo vai acabar, não tem sentido nada. Não tem sentido viver, não tem sentido conquistar as coisas, não tem sentido as pessoas. O que adianta? Tudo vai acabar. Não tem nada. É um vazio existencial. E muitas vezes a pessoa se entrega a prazeres momentâneos. Comida, droga, bebida, o sexo, a viver para si mesmo. E no pior dos casos, ela se entrega à loucura, ao desespero grande e até ao suicídio. Que não é esperança. E o segundo exemplo que eu queria trazer para vocês é de uma pessoa religiosa, a gente pode colocar assim. Ela acredita que tem algo após a morte, mas sabe o que acontece? Mesmo uma pessoa religiosa, ela nunca tem certeza de como vai ser. Nunca. Ela não tem certeza se vai ser bom. Essa é a primeira parte. E segundo, ela não tem certeza se vai ser bom para ela. Não tem certeza. E ela não tem certeza se o Deus dela vai aprová-la. Se ela fez tudo certinho. E aí sabe como ela vive? Em constante preocupação. Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que Deus está do meu lado? Será? Em constante preocupação. E se acontece alguma coisa ruim, ela pensa: Deus deve estar comigo. Só pode ser? Lógico. Uma conclusão lógica. Deus deve estar comigo. Eu devo ter feito algo de errado. Só pode ser. Só pode ser. Ou se ela peca gravemente, ela comete alguma coisa que ela sabe que é muito errado, e assim percebe a real natureza dela, ela pensa: o que vai ser de mim? Agora que eu pequei, agora que eu percebi que sou mal, e que não mereço nada de bom. E aí ela entra ou em paranoia, em ansiedade, nesse desespero, ou ela entra num desespero no sentido de perder as esperanças, de perdi mesmo, não mereço nada mesmo, eu vou ser punido mesmo, já Deus já está contra mim, então o que importa? E aí essas pessoas também, em muitos casos, também se entregam a essa libertinagem, que a gente pode colocar assim. E há outras formas de viver para si. E viver para si não precisa ser necessariamente essa libertinagem que eu coloquei aqui. Mas em vários casos, é moldar a vida em torno de coisas passageiras. É mudar a vida em torno do trabalho. É mudar a vida em torno da família. É mudar a vida em torno de fama, ou de dinheiro, ou de tantas coisas. E coisas boas até. E vive em função disso. Quando não vive pagando penitência, vive uma opressão de pagar penitência e pagar pelos pecados, eu tenho que fazer aquilo que eu sou culpado, e etc. E às vezes a pessoa até se diz religiosa: não, eu creio em Deus, eu creio em religião. Mas no fundo, não se importa mais com Deus. Não se importa mais com. Já não faz diferença. Não importa. E é interessante perceber que nesses dois contextos, nessas duas realidades, mesmo sendo bem diferentes, mesmo tendo causas diferentes, ambos não têm a Deus. Ambos não têm a Deus. Ambos não amam a Deus pela sua glória, não consideram Deus. Ambos seguem como que a si mesmos. E ambos, na prática, não sabem lidar com a morte. De novo, volta para o nosso problema aqui. Não sabem lidar com a morte. Ambos vivem com um medo, que a gente já falou aqui, com essa insignificância, ou essa penitência. Eles não sabem o que fazer, não sabem como agir.
E tudo isso são marcas e consequências da culpa do pecado. O pecado entrou no mundo, por um só homem. E com isso, e nós caímos em Adão, nós somos culpados por Adão, e com isso se colhem as marcas. E vivem como o resto da descrição do apóstolo Paulo aqui, verso 19. O Deus deles é o vento, e a glória deles está no seu engano, visto que só se preocupam com coisas terrenas. E o primeiro ponto aqui, a gente já até falou um pouco, mas é que o Deus deles é o ventre. E ventre aqui não é só a parte ventral. Às vezes tem algumas traduções que até colocam como estômago. E a ideia que é passada aqui é as sensações. É tudo sensações, tudo que você sente. É o prazer pelo prazer. E veja, não há problema em prazer. Não há problema. Não é essa a ideia. É antibíblico dizer isso. Mas, primeiro, Deus que criou o nosso corpo. Até por isso, grande argumento. Cada órgão, cada tecido, cada terminação nervosa, tudo foi Deus que criou. Mas o problema está como a gente usa isso. E essa é a ideia aqui. O problema é como usa. É ter essas coisas, é ter essas sensações, como Deus. Como está escrito aqui. Como Deus. E usa isso de forma a se rebelar contra Deus, a fugir de Deus. É a situação do desespero aí que a gente falou. É de fugir dele, de querer ser dono de si mesmo, de viver para si, de negar o Deus Criador e adorar a criatura, e adorar o que foi criado, e viver toda a vida em função disso. E só o que isso pode virar é morte. Veja, se a pessoa está fugindo de Deus, ela está usando dessas coisas para se afastar de Deus, eu não quero Deus, eu quero viver para mim mesmo. E Deus, sendo o eterno Criador, sendo a própria definição de justiça, de bondade, de alegria, de amor, de glória, de santidade, o que a gente esperava? O que se espera disso? Aquilo que o homem semeia, isso também se fará. Não só uma colheita no sentido de Deus interveio e puniu, mas é também uma consequência natural. Você colhe aquilo que você semeia. Se você semeia fugir de Deus, o que você vai encontrar é todas as coisas distantes de Deus. É o contrário do amor, o contrário da justiça, o contrário da bondade. E é tudo que a gente vive, que a gente sente também. E o segundo ponto que ele vai falar aqui é: a glória deles está na sua infâmia. A glória deles está na infâmia. Eles se gloriam no que é errado, no que desagrada a Deus, no que fere o próximo. E quem ouviu, ou quem viu, ou quem fez, alguém, ou assim mesmo, se gloriando de passar a perna em alguém, de furar uma fila, de sonegar um imposto, de cometer adultério, de fornicação, tantas coisas. Tamanho o estado de obscurecimento, de endurecimento do coração. Tamanho a degradação do homem, da cultura, da gente. Tamanho que não só faz, como se gloria. E várias vezes incentiva os outros. Isso é a linguagem de Romanos 1, o apóstolo Paulo fala um pouco disso. Que não só praticam, mas incentivam outros a praticar. Incentivam outros a praticar. E o terceiro ponto que ele vai falar aqui é: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E qual que é a ideia aqui? Juntando com tudo que a gente já falou aqui, é que, de novo, para negar a realidade de um Deus justo, santo e pessoal, as pessoas, e a gente, vivem se preocupando com as coisas terrenas. Para fugir de Deus, a gente vive se preocupando
preocupando com o aqui e o agora. É só o que importa, é só o que existe. E vive assim. Vive assim. Tem as decisões, tem a vida, tem o tempo, tem as crenças, todas moldadas em aqui e agora. É só o que importa. O aqui e o agora. Só isso que passa pela nossa mente. Só assim que a gente usa o tempo, o dinheiro. Só isso. Só o que existe é aqui e agora. Mas no verso 20 ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o sentido aqui desse pois aqui, de todos os comentários que eu li, ele poderia ser facilmente substituído por um mais, um porém. Então ficaria: mas, depois de tudo isso dito, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E, para mim, esse é certamente um dos grandes mais da Bíblia. Junto com Romanos 5, com Efésios 2, com Salmo 130, com tantos outros, mas é um dos grandes poréns da Bíblia. Todos esses problemas, todo esse pecado, todas essas coisas postas, mas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós que temos a esperança em Jesus, que nós, crentes, diferente desses exemplos que eu dei, diferente dessa descrição que ele deu, nós temos a certeza do futuro. Amém. Nós temos a certeza de um futuro garantido. E que futuro é esse? O futuro de uma pátria celestial. É a palavra que ele usa aqui. Amém. Pois a nossa pátria está nos céus. Amém. E eu quero que você veja quão diferente é essa esperança. O quão diferente é você viver a partir de não saber o futuro, ou de acreditar que não é para nada, e você ter certeza do que vem por vir. Certeza. E que futuro é esse? E aí cabe a descrição do Apocalipse 21. E Apocalipse 21: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada pelo seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-lhe ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes piscarem será no lago que há com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E essa aqui é a nossa esperança. Até a última parte. Até a última parte. Essa daqui é a nossa esperança. É o nosso eterno lar. Existe muito no ser humano uma sensação de faltar pertencimento. De não sabe muito bem onde eu vim, para onde eu vou, como a gente até comentou aqui. E às vezes as pessoas sempre se encontram não só nesse viver para si, como a gente colocou aqui, mas também no encontrar um grupo, no querer fazer parte de algo diferente, ou eu sou diferente de todo mundo, ou eu sou igual a todo mundo, e sempre buscando algo para pertencer. E a resposta bíblica para esse anseio, essa sensação de não era para ser assim, ou eu pensava de algo mais. A resposta para isso é Gênesis e Apocalipse. É que, primeiro, as coisas não eram para ser assim. Não eram, como a gente já viu. E segundo, que as coisas não vão continuar
consolo, como às vezes outras religiões ou outras crenças. Não é um consolo, você perdeu tais coisas, morreu tal pessoa, você sofreu tal doença, e você vai ter um consolo, é algo diferente. Não, as coisas vão ser restauradas. Amém. Literalmente, você vai viver o que não foi vivido. É restauração das coisas. E não só isso, mas a ideia do novo céu e nova terra aqui não é céu todo nuvem, arca, essas coisas. Talvez tenham umas nuvens, umas arcas. Mas é muito mais algo material. É algo material. É como eu estou tocando aqui, como eu estou vendo vocês aqui. É material. Em parte, o meu irmão que gosta de dizer um pouquinho disso, que o homem, a gente nunca se sente bem sem tocar. Ele fala, nas palavras dele, se fosse tudo espiritual, não sei se eu ia me acostumar muito. Mas não, vai ser material. Vamos ser uma nova terra, uma nova cidade. Uma nova cidade. É a redenção de toda a criação. Até os animais, ou as paisagens que a gente vê, tudo isso vai ser restaurado. Tudo isso vai mostrar uma glória nunca antes vista. Porque por mais que a gente olhe, às vezes olha uma paisagem, olha uma pessoa, e nossa, que bonito, e a gente sente alguma coisa como uma música, ou vê um quadro, ou algo assim, o que está dizendo aqui é que isso não se compara à glória que vai ser revelada. Não se compara, vai ser ouvir uma música como se fosse a melhor música de todas. Vai ser ver uma paisagem como se nenhuma paisagem que foi vista antes fosse nem perto. Nem perto. E todas essas catástrofes, doenças, como a gente viu aqui, toda essa tristeza, angústia, tudo isso não vai existir. Não vai. E a gente vai viver eternamente. Você não sabe o que é eternidade? Se você disser que sim, não sabe. Nem eu sei. Tem uma comparação interessante que às vezes a gente acha que a vida é muito importante, a gente vive, como está aqui, só se preocupando com as coisas terrenas, mas uma analogia que eu já ouvi, não lembro exatamente onde, mas é que a vida, no fundo, ela é como um jogo de manual, um jogo de banco imobiliário. O jogo começa e acaba, e depois tem muita coisa, é só um joguinho. E às vezes a gente se preocupa tanto, foca tanto no joguinho, e vai acabar. A gente vê acabando. Não só a gente vê, mas a gente vê acabando. A gente vê as coisas ruins, a gente vê as coisas erradas. Tudo isso. E essa é a nossa esperança. E é melhor que tudo que a gente viu. Não tem lembrança que, mas será que é melhor que aquilo que eu passei? Não deixa nostalgia ou algum desejo ou alguma coisa do presente que a gente poder dar. Nada se compara. É melhor que tudo. E mais do que isso, a melhor parte, certamente, é que a gente vai estar com o nosso Senhor. Aleluia. Com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E, como está escrito aqui, diante também aguardamos o Salvador. E outros versos, não estou lembrando agora, mas falam disso. Eu vou preparar morada para que vós esteja comigo. Amém. Nós vamos estar com o Senhor. Amém. Com o dono de toda essa glória. Todas essas coisas que a gente procura às vezes aqui, é dele. É dele. Ele é a fonte de tudo isso. Mas, como a gente pode merecer isso? Como a gente pode merecer essas coisas? É vivendo uma vida perfeita? Sim. Sim. Para merecer isso, precisa ter se vivido uma vida perfeita. É preciso ter cumprido perfeitamente a lei de Deus? Sim. E se pecou uma vez, se você transgrediu uma vez, então já foi, tem que ser cumprido perfeitamente. E, de novo, como a gente já viu, tudo isso desqualifica a gente. Desqualifica. Mas no verso 20 ele diz de novo: diante da verdade do jogo de Salvador. O Salvador. Ou João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Jesus viveu a vida perfeita. Jesus merece esse reino. Jesus. Na gente mesmo, a gente não merece. Porque como a gente já viu, a gente foge de Deus. A gente se afasta de Deus. Mas Jesus viveu a vida que a gente não pôde viver, que a gente muitas vezes não pode viver. A gente não consegue viver. Jesus morreu, pagou com seu sangue pelas nossas transgressões. Todas elas. E por causa dele, nós podemos ter acesso a essa cidadania. No verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então, até o nosso corpo de humilhação vai ser transformado. E vai ser feito semelhante a Jesus. Semelhante ao corpo glorificado que ele tem. Que ele tem. Não é? Tinha, ele tem. E aí, sabe como a gente vive? A partir disso. A gente vive, primeiro, a partir da fé no nosso Salvador. A gente vive a partir da fé de que ele pagou o preço. De que através da vida que ele viveu, do sangue que foi derramado, nós temos acesso a isso. E a gente é grato por isso. E a gente vive também na esperança de estar com ele. São essas duas coisas. Na fé, no que ocorreu, na fé, na cruz, e na esperança do que vai vir. Na esperança de, principalmente, estar com ele. Estar com aquele que nos redimiu. De estar com ele num novo céu, numa nova terra. E esperança aqui, que eu falei aqui, é num sentido bíblico. Não é esperança como às vezes a gente, não, eu tenho esperança de que... Não, eu ia fazer uma piadinha de futebol, mas deixa. Eu tenho esperança que isso vai dar certo. Eu tenho esperança de que vou conseguir. Não é bem esse a linguagem bíblica. Esperança no sentido bíblico é uma certeza, uma convicção. Você só está esperando. Você só aguarda. Só aguarda. Algo que vai acontecer, certo que vai acontecer. E não mais somos inimigos de Deus. Não mais condenados, não mais incertos, não mais preocupados, com medo da morte, com medo do que vai ser, não mais. Porque a gente tem certeza de como vai ser. E eu quero que você perceba o impacto que isso tem em como a gente toma as decisões, em como a gente vive, em como a gente age. E talvez, pensando nisso, alguém poderia pensar, então se está tudo certo, se tudo bem, então eu vou ficar de braço cruzado aqui, eu vou ficar de perna para lá, então é isso mesmo. Mas não é assim, velho. Não é o que os apóstolos que tinham muita fé, a ponto de morrer pelo Evangelho. Não é isso. Não era assim que eles viviam. Não é assim que o apóstolo Paulo vivia. Não é assim que ele falava. Mesmo acreditando totalmente nisso. Mas, se isso é verdade, a gente tem como que uma certeza, uma confiança, uma paz em todas as coisas. Então, por exemplo, a gente não mais se preocupa. A gente se esforça para não mais se preocupar. A gente pede a Deus. Mas a fé aqui é de não mais. Não importa tanto assim. Pensa assim. Se a gente tem Jesus, se a gente tem essa esperança de viver eternamente, não importa tanto assim se as pessoas gostam ou não da gente. Não importa tanto mais. Olha o que a gente tem. Se a gente vai viver eternamente, não importa tanto assim o dia de amanhã. Não importa. Se eu vou ter que pagar aquela conta, se eu vou ser rico ou pobre, se eu vou ter sucesso profissional, se eu vou casar ou não, se como é que vai ser da política do país ou do mundo. Não importa tanto assim. É mais sobre essa eternidade. Não importa tanto assim se a gente vai enfrentar guerra, tribulação, angústia. Porque
Que, como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4,17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não tentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E, de novo, a ideia aqui não é, então vou cruzar o braço e é isso aí. Não. Mas a motivação que a gente tinha, se antes a gente vivia para essas coisas, buscando alguma redenção, buscando algum valor, buscando fugir de Deus, buscando só para si, agora a gente vive em gratidão. A gente vive confiante de que já foi pago. A gente já encontrou paz, bênção, alegria, a gente já tem. E por que a gente já tem? Essa é a intenção das coisas. Por que a gente já tem, a gente pode viver. E a gente vive a semelhança de Jesus. A gente vive para servir o próximo, para servir a Deus. Ora, esse Deus tão bom que morreu por nós, que enviou seu filho que também morreu por nós, e que habita em nós. Como não viver para um Deus desse? Como não viver totalmente em gratidão para um Deus desse? E aí, a gente trabalha, estuda, casa, come, faz tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Mas nunca, e isso é importante, nunca perde de vista o que é. Nunca perde de vista essa Jerusalém celestial, essa nova cidade, essa eternidade com Jesus. A gente vive aqui como peregrinos. A gente vive, a gente se alegra, a gente se esforça, a gente faz tudo, mas sempre com esperança e nunca se apegando tanto, porque vai passar. Não adianta colocar esperança nas coisas daquelas, são temporárias. E que cada coisa boa seja para nós um lembrete. Quando a gente sente alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente se alegra com alguma coisa, que seja um lembrete do que vai vir. Que a gente olhe e pense, não, poxa, isso aqui é muito bom, mas imagina como vai ser lá. Imagina como vai ser depois. Que seja um lembrete. Em que cada coisa ruim que aconteça nos faça sentir mais e mais anseio pela nossa verdadeira casa. Que toda a tribulação, todo o sofrimento, qualquer coisa, só lembre a gente, não, isso daqui é temporal. Isso daqui está fadado à destruição mesmo. Mas a gente tem garantia de uma eternidade, de uma restauração. E, por último, foi até errado, a gente fica com o verso primeiro. Portanto, meus irmãos, amados e bem saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Amém. E eu encerro aqui, eu vou fazer uma oração. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado porque nós podemos ter fé no sacrifício dele e esperança da redenção dos nossos corpos, da redenção da criação. Que nós possamos viver cada dia mais a partir disso, a partir dessa fé, a partir dessa esperança. Que a gente possa mudar a nossa vida a partir de Cristo e a partir de tudo isso. Que seja o Senhor falando no nosso coração e que ao longo da nossa semana o teu Espírito Santo fale com a gente, lembre a gente, no momento tanto da alegria, quanto da tristeza, quanto da preocupação, lembre, não, você tem a Cristo, você tem um futuro garantido, você é cordeiro com Ele, e que isso seja o nosso conforto e a nossa esperança. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos colocar de pé, irmãos. Louvado seja Deus.